eu achei... Eu vi uma matéria esses tempos atrás, que era um cinegrafista amador, que tem um canal no YouTube, e ele tava tentando entrar lá dentro, né? Ele não queria filmar as pessoas e tal, mas ele não conseguiu. Como que vocês conseguem esse acesso para entrar lá, para, digamos, acompanhar essas pessoas nessa situação? Primeiro, eu já faço isso há bastante tempo, né? Então, hoje eu já sou bem conhecida lá na região. Assim, eu vou lá, o pessoal fala, vamos fumar? Eu falo, não posso, tô trabalhando. Pessoal, Imagina. não uso drogas, calma. Mas assim, acho que tem todo um jeitinho também que eu não tô lá para criminalizar ninguém, né? E eles sabem o trabalho, né? Que é ir atrás das pessoas, de encontrar as famílias. Inclusive, eles ajudam a achar as pessoas, né? Tem um fato que é engraçado, mas Fica à vontade. uma das primeiras vezes que eu fui na Cracolândia, eu ainda era mais novinha. Hoje eu sei que para entrar lá, eu não vou com nada que chame atenção, não vou olhando para ninguém. Tem todo, né, um jeitinho assim, né? Mas no começo eu fui com uma bolsa, e aí um rapaz veio me assaltar e não tinha nada na minha bolsa. Ele falou, poxa vida, você não tem nada? Eu falei, não tem, mas eu tô procurando uma pessoa. Ele achou a mãe pra mim, ainda me paquerou no final. Eu falei que foi até com minha autoestima. Né? Então assim, eu não sei, eu acho que você vai construindo parcerias, né? Hoje eu chego até lá, eles falam, quem você veio procurar e tal, e eles encontram as pessoas para mim. Não são os serviços da prefeitura que encontram, são os próprios moradores dali. Então acho que é olhar para eles e não colocar nesse lugar de criminalização, porque eu não sou da polícia. Então às vezes eu pergunto lá, falo, qual que é a sua profissão? Sou traficante, eu escrevo autônomo na ficha. Afinal, bom, é um trabalho autônomo e eu não tenho nada com isso. Não, esse é problema dele com a justiça. Ele faz o problema dele, eu não tô lá para vigiar e para criminalizar. Se ele vai poder cuidar do filho trabalhando no tráfico, aí é uma outra coisa que eu vou trabalhar com ele, inclusive, né? Entendi. Mas não vou lá para criminalizar. Então, eu acho que é isso, sabe? Qual que é a maioria dos casos, por exemplo, você citou de uma mãe, mas tem de um pai também, de um irmão, ou até de uma própria criança que você possa contar que você viveu lá? Ai, nossa, eu vou ficar aqui a noite inteira Cara, contando. vamos mas, nessa. Tem um caso muito bonito de um pai que, dentro do fluxo da Cracolândia, fazendo um uso super abusivo de crack. Ele, né, tinha um relacionamento lá com a mãe dos filhos. Ela também fazia um uso abusivo. Ela vai ter a bebezinha no hospital. Essa bebezinha vem para o acolhimento. A gente começa a fazer um trabalho com esse casal. E é um trabalho que envolve toda uma metodologia, tá? Não é simplesmente pegar a criança e devolver para os pais, não é assim que funciona. A gente, de fato, faz um trabalho muito extenso junto com a rede de serviços, reunindo posto de saúde, espaços da assistência, para que todo mundo ajude ali essa família a se fortalecer, inclusive fortalecendo ela dentro do próprio território. A mãe das crianças, ela não consegue, né? Ela realmente continua fazendo um uso muito abusivo. Esse pai, aos poucos, a gente consegue inserir na terapia, começa a trabalhar, e ele começa a se organizar, e ele consegue sair de lá e assumir a guarda dos 2 filhos, e hoje ele mora na Colômbia com os filhos e tem uma granja de codornas. Olha que legal, cara. Ele sempre me manda foto das codornas dele lá. E a mãe? A mãe não conseguiu se organizar, ela continua lá fazendo um uso abusivo, né? Então, e como ele conseguiu, e hoje ele tá com os filhos. Já é uma vitória, né? Nossa, uma super vitória. Muitas pessoas falam pra mim, nossa, mas qual que é a fórmula do sucesso? Você faz uma coisa mágica. Primeiro que tudo isso que eu tô falando aqui é o que tá previsto na política. Esse trabalho com as famílias, ele tem que acontecer. Não faço esse trabalho que eu sou boazinha, não. Tem que acontecer. Mas talvez tenha um diferencial que eu acredito, sabe? Eu acredito nas famílias de origem. Eu acredito, falavam pra mim, mas você acha que esse pai vai conseguir? Eu falava, eu acho que vai. Porque eu acho que eu recebo meu salário para acreditar nas famílias, sabe? E o trabalho com as famílias é colocando luz no que elas têm de potente. E eu garanto para vocês que ela tem muito mais potência do que fragilidade. E é colocando luz no que é potente que eu vou cuidando do que é frágil, sabe? É aquele negócio de olhar pro pudim e não pro buraco, entendeu? Entendi. Então a gente entende quem são essas famílias, cria um vínculo com elas, descobre quais são as potências que ela tem e começa a atuar aí, reforçando o que é positivo, não focando no problema.
Porque às vezes a gente fica preso só no que é ruim. Ah, porque isso... Não, eu sei o que é ruim. Por isso que a criança veio para o acolhimento. Eu vou cuidar do que é ruim, mas eu vou cuidar do que é ruim focando no que é bom. Então, você é bom, você consegue, você dá conta. Vamos lá, eu vou com você. E nesse caso, por exemplo, desse senhor aí, né, que hoje tá bem, graças a Deus. Mas como que foi feito esse trabalho para que chegasse ao ponto de falar, a partir de hoje você está apto a receber os seus filhos de volta? Como que é feito esse processo para que ele volte a ser inserido na sociedade de uma forma, né, mercado de trabalho, ser um pai, ter todas as condições financeiras e também psicológicas para ter a responsabilidade de ter um filho, por exemplo, de cuidar. E não só isso, até para a própria vida em si, né? E um pai que fazia um uso abusivo de substância. Olha, é importante dizer isso, assim, porque às vezes a gente olha para as pessoas que fazem uso abusivo e já descarta, né? Muitas vezes eu escuto isso. Ah, não, mas essa daí já... Não, a gente não descarta ninguém aqui. Tá todo mundo no bolo, né? Então, o primeiro passo foi criar um vínculo com ele. A gente foi criando um vínculo. E o vínculo se constrói estando junto. Então, eu não esperava ele ir para os atendimentos dentro da minha sala com ar-condicionado. Uma pessoa que está em situação de rua, ela precisa que eu vá até ela para me vincular com ela. Então, eu ia muito até lá a região, e aí eu saía com ele, a gente ia tomar café, ia tomar um sorvete, ele me mostrava os lugares lá no centro que ele gostava. Então, você vai criando um vínculo. A partir daí, você começa a fazer um trabalho levantando com a história de vida desse pai. Como que ele chegou? O que aconteceu na vida dele que ele foi parar lá? Quem que é essa pessoa? Então, é todo um resgate que a gente vai montando, né, dessa história. Então, era um pai que era da Colômbia, que teve uma questão com a justiça de lá, que foge da Colômbia, passou por vários países até chegar no Brasil, né, e acabou ficando lá no fluxo da Cracolândia. Então, a gente faz todo esse levantamento. Quando eu tenho todas essas informações, eu começo a trabalhar com esse pai um plano de metas. A gente desenvolve um plano de trabalho, que não é escrito por mim, decidido por mim, é escrito por ele. Então eu falo, sua filha está acolhida por isso aqui. Como que a gente resolve isso aqui para ela voltar para casa? Você quer sua filha de volta? Quero. Justiça disse que ela está acolhida porque você faz um uso de substância e está na rua. Como que a gente resolve isso? E aí ele vai trazendo o que ele acha que é importante para ele. Na época eu não me lembro direito, mas acho que ele coloca, né, que era importante para ele ter um trabalho, ter uma moradia. Coloca algumas coisas assim. E aí a gente vai. Então, se o importante é ter o trabalho, como que a gente tem um trabalho? Elaboramos com ele um currículo, fui um dia com ele no posto de atendimento ao trabalhador para olhar as vagas e fazer um cadastro, inseri ele na saúde para fazer o acompanhamento e controle ao uso de substâncias, conseguimos inserir ele em uma terapia e começamos um trabalho para ir atrás da família dele. Porque ele já estava mais de 20 anos sem ver. A mãe dele achava que ele tinha morrido, assim. E como que é esse encontro? Eu falo que, olha, eu posso trabalhar como detetive também, tá? Senão... É porque eu encontrei a mãe dele pelo Facebook. Olha só. E mandei uma mensagem para ela ficou muito emocionada, porque ela achou que ele já tinha morrido, porque ele estava mais de 20 anos sem ter contato com a família, né? Entendi. E aí começamos a fazer chamadas de vídeo entre eles para ir fortalecendo a relação, né? Uma história bem dolorida, né? Lógico. E aí ele consegue ir para um albergue no primeiro momento, depois ele consegue alugar um quartinho para ficar, ou seja, ele foi se melhorando, foi saindo, foi caminhando, né? Nas visitas com a filha, ele ia mais cedo para fazer a papinha dela, ele levava as roupinhas dela, ele lavava e devolvia as roupinhas limpas depois. Olha só. Então a gente foi empoderando ele dos cuidados com a bebê, assim, até que chegou o momento que vimos, não. Acho que dá. Dá. E aí deu certo, né? E aí depois a gente conseguiu também, ele fica com o desejo de morar perto da mãe dele, porque ele sozinho, ele tinha essa filhinha e mais um menino, né? Ele com 2 crianças sozinho, aqui no Brasil estava muito difícil, e como ele já estava, né, nessa relação com a família, a gente conseguiu que ele fosse para lá e hoje eles estão muito bem. Que coisa! Olha o quanto o entorno que você tem que fazer para reestruturar a vida daquela criança e também daquela pessoa para reestruturar totalmente o lar. Você teve que resgatar a família dele lá, encontrar. E como que foi esse impacto da família dele? Lógico, né? Você falou que eles acharam que ele já tinha morrido, mas a partir daquele momento que ele volta, que ele aparece, tipo assim, olha, eu tô vivo, eu
passei um inferno, mas tô tentando mudar essa condição. Ele fala, eu tô tentando mudar porque eu quero cuidar dos meus filhos, né? E aí foi muito emocionante o reencontro dele, principalmente com a mãe, assim. Ele pediu desculpa pra ela, sabe? Foi bem emocionante, assim. E aí ela descobre, né, que o filho tá vivo e ainda que tinha 2 netinhos, né? E aí daí, nossa, cara. E aí lá na Colômbia, a gente também, não é só que ele voltou pra lá e pronto, acabou. Não, a gente fez todo um contato com a rede de lá pra acompanhá-lo, né? Então, com os serviços de lá, da assistência, antes dele ir pra lá, a gente já tinha articulado vaga na creche e na escolinha para as crianças, para não ficar desamparado. Então, ele vai para lá já com tudo muito articulado, tá? A gente não entrega a criança e pronto, acabou. Pelo contrário, né? Então, ele vai para lá e ainda ele é acompanhado pela rede de lá. E como que ficou essa conexão entre Brasil e Colômbia nessa situação? A gente acabou se comunicando muito com o fórum de lá, né? Que lá... Aqui no Brasil, a gente tem a vara da família e a vara da infância. Lá é só a vara da família, né? Então, a gente ficou muito na comunicação com a equipe e deu consulado, tudo certo. Alguma coisa? Isso, o consulado também ajudou na parte das documentações. Ou seja, a gente vai atrás de toda uma rede para deixar o esquema pronto. Não é só devolver a criança, porque eu acredito muito, óbvio, né? No retorno para a família de origem, é uma coisa que eu defendo muito, mas não é um retorno a qualquer custo. Lógico. É um retorno seguro, porque eu não quero que essa criança seja acolhida de novo. Eu quero que dê certo. Então, para a criança voltar, todo um trabalho tem que ser feito. Né? E a partir de qual momento que foi decidido, assim, olha, a mãe vai ser difícil?